sou Marta Martins, investigadora do Maré Nova, e irei moderar hoje a sessão. As boas-vindas a todos. A sessão de hoje pretende divulgar o trabalho de investigação efetuado por duas investigadoras do Maré Nova, especificamente do Observatório de Literacia Oceânica, que é o OLO, que é um grupo de investigação que existe aqui no polo da Nova. E as oradoras de hoje serão então a Maria Santos e a Silvia Franco. Estas investigadoras irão apresentar o projeto Smart Fishing, integração de novas tecnologias para uma pesca local segura e sustentável. Maria Santos é investigadora do Maré Nova, mestre em Engenharia do Ambiente pela Universidade Nova e é atualmente doutoranda do Programa Doutoral em Ambiente. Pertence ao OLO, como eu já disse, no qual integra a equipa de trabalho do projeto Smart Fishing e desenvolve investigação em sustentabilidade na pesca local e empoderamento das comunidades locais através de metodologias bottom-up. Silvia Franco é investigadora também do OLO, mestre em Ciências da Educação na área de especialização de Educação Intercultural pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e atualmente é estudante do Programa Doutoral em Ambiente e Sustentabilidade da FCT Nova. Integra a equipa do projeto Smart Fishing também, onde tem desenvolvido investigação na área da governança colaborativa e da literacia oceânica. Tem trabalhado também com educação comunitária ambiental e processos etnográficos críticos no projeto Fronteiras Urbanas, entre outros, visando um trabalho interdisciplinar que una educação e ambiente para a promoção de comunidades inclusivas e equitativas e sustentáveis. Desde já, muito obrigada por partilharem connosco aqui o nosso trabalho e obrigada a todos os presentes também por virem a esta conversa conhecer um bocadinho da natureza e do processo do Smart Fishing. Este projeto é um projeto que nasceu do OLO, que surgiu no âmbito deste espaço científico, um espaço transacadémico, que está integrado então no grupo de investigação de sistemas costeiros e oceano do Maré e que é composto por membros da comunidade civil e por membros da comunidade académica. Já neste encontro da diversidade, pretende-se também ressignificar o papel da academia com a sociedade, promovendo e incentivando uma participação coletiva, ativa e crítica. Neste movimento dialógico, tem-se promovido o diálogo, lá está, entre as diferentes formas de conhecimento, o conhecimento tradicional, local, técnico e científico. E, como podem ver nestas primeiras fotos, são fotos dos primeiros encontros do OLO na sua formação, que foram feitos em espaços de proximidade e afetividade, que aumentaram o sentido de pertença dos membros do OLO nos processos desenvolvidos a nível de investigação. Deste movimento inicial surgiu então a problemática que foi levantada também pelos próprios pescadores, membros do OLO, que tinha a ver com questões de segurança na pesca local, e foi então que surgiu o projeto Smart Fishing, uma candidatura ao Mar 2020, que na altura foi desenhada com 3 grupos de trabalho, um relacionado com a governança colaborativa, aqui com o objetivo de construir um modelo de governança colaborativa, a tecnologia participativa com o objetivo de co-desenvolver produtos tecnológicos e a legislação emancipatória no sentido de promover debates sobre as possibilidades levantadas a nível tecnológico também. Portanto, tudo isto são objetivos específicos que pretendem responder a esta a solução tecnológica integrada, que é o objetivo maior do projeto Smart Fishing, um projeto que surge numa dinâmica de diálogo muito forte e que pretende envolver todos os participantes de forma ativa em todos os passos da investigação realizada.
Portanto, os produtos principais que são estipulados a nível do desenvolvimento do projeto são o quadro integrador das práticas pescatórias, um quadro integrador da legislação vigente e protótipo de objetos tecnológicos que possam então responder às necessidades e às possibilidades a nível de segurança na pesca local. Surge também o site, que traz a mais-valia de uma comunidade online em diálogo com todos os participantes, e um documentário do processo etnográfico que registre todo o processo de investigação e o envolvimento dos participantes na dinâmica então desenvolvida. Este projeto acaba por ter uma equipa base que tem uma coordenação principal, porque a professora doutora Mónica Mesquita, que está também presente, tem depois também a coordenação destes grupos de trabalho e tem ainda a participação de outros elementos, como uma técnica Pioneer, que foi integrada no âmbito do Pioneers Interpractice, do Climate Kick, e que trouxe a nível da economia sustentável também novidades ao projeto, e duas estudantes do mestrado integrado em Engenharia do Ambiente que fizeram connosco também o seu PIC, o seu programa de introdução à investigação científica, trazendo também novas ideias e aprendendo um bocadinho da prática na pesca e como podemos aprender também com o conhecimento local, pode trazer muita mais-valia para a investigação. Onde é que este projeto se desenvolve? Este projeto desenvolve-se na zona costeira do município de Almada, incluindo a área costeira ribeirinha e a área costeira oceânica. Portanto, junta pescadores que trabalham com artes diferentes, que trabalham em condições diferentes, mas que ainda assim todos se preocupam com a segurança e acabam por ter a necessidade de participar nos processos que respeitam a decisão relativamente à sua própria segurança, que é uma das temáticas muito abordadas, é realmente o facto de não serem considerados nas decisões de tomada de decisão. Aqui introduz diferentes artes que depois são, no âmbito da etnografia crítica, que é a metodologia que define a ação do projeto, são todas consideradas de uma forma envolvente. Portanto, a etnografia crítica parte de uma ação de participação e de envolvimento de todos na investigação em si. Portanto, todos os participantes são convidados a serem investigadores das próprias práticas e da investigação em si, do processo de investigação em si, na colaboração das decisões tomadas a nível do desenvolvimento tanto dos produtos como da investigação. E um dos principais momentos aqui a nível da recolha de dados teve justamente a ver com um período inicial de recolha colaborativa de dados, em que os pescadores destas zonas costeiras, destas comunidades, foram essenciais para a recolha base de informação e para o levantamento de achados que foram trazidos depois para o desenvolvimento do protótipo e para o desenvolvimento das cimeiras, que vamos falar um bocadinho mais à frente. Portanto, inicialmente o projeto tinha desenhado um cronograma que incluía então estes primeiros meses de recolha de dados colaborativa, depois um período de encontros continuados com os pescadores, que inseria também um período a nível da tecnologia, do desenvolvimento de protótipos e 9 cimeiras. 9 cimeiras que culminariam com o teste do protótipo em novembro e o Seminário Nacional em dezembro. Na realidade, com o momento que temos vivido a nível pandémico, não é? Com a pandemia que se instalou no mundo, tivemos que alterar esta dinâmica
E o facto de estarmos a trabalhar com pessoas que, a nível de práticas laborais e mesmo a nível pessoal, podem não usufruir das tecnologias de uma forma tão prática como neste momento nós aqui estamos a desenvolver, obrigou-nos a colocar as cimeiras um bocadinho em stand-by e tentar repensar como interagir com as comunidades, de forma a manter a investigação em ação, manter as dinâmicas propostas à partida, mas mantendo a segurança de todos os envolvidos. Portanto, tivemos um período intenso de telecampo, depois em junho foram retomadas as saídas de campo com alguns cuidados, os cuidados impostos pela situação, portanto, propomos agora retomar as cimeiras em setembro, se a dinâmica mundial nos permitir, de facto, retomar aqui de uma forma mais inteira as dinâmicas da cimeira. Deixo já o convite a todos a estarem presentes no nosso Seminário Nacional, que se tudo correr bem em dezembro vai decorrer, estarão todos convidados para participar, claro que sim. E passo a palavra à minha colega, que entretanto vai falar um bocadinho dos achados de campo que surgiram no âmbito da investigação. Exatamente. Obrigada, Sílvia. Olá a todos. Desculpem estar aqui por trás da apresentação, mas eu vou seguir um pouco também a estrutura do que é que foi o antes, que a Sílvia já falou, da recolha, o durante e o depois de toda esta situação, e começar por entrar em específico com alguns dos achados que nós encontramos aqui durante o trabalho de campo, e queria começar aqui um pouco do holístico, do geral para o particular, que começa com esta questão da percepção de segurança. A segurança, se calhar, para muitos de nós que trabalhamos na faculdade e que nós muitas vezes passamos muito tempo em espaços de gabinete, sala de aula, em algum trabalho de campo, se calhar a percepção de segurança na nossa prática laboral é algo que nós nunca consideramos porque damos por garantida. E a coisa muda um pouco de figura quando falamos nas práticas de pesca, em que essa percepção de segurança está sempre dependente de outros fatores, seja pela natureza da profissão, seja pela natureza do tempo que corre, e algumas desses fatores entram os próprios equipamentos de pesca, os equipamentos de segurança, por exemplo, o motor, a cavalagem e potência do motor que eu tenho aqui, que é fundamental na passagem da arrebentação quando se trata de artes na zona marítima, mas depois também a percepção da segurança também muda tem várias formas de olhar, porque depois também entram questões da segurança socioeconómica, da segurança da própria prática e que é uma prática está sempre sujeita a imprevistos, seja pela própria prática, seja pelo o contexto atual, como nós percebemos aqui no contexto pandémico que decorremos. Então, aqui o conceito de segurança tem várias formas também de se olhar e este achado é mesmo essa forma como nós percepcionamos a segurança nas nossas práticas profissionais. E passando aqui um pouco para o específico, um dos achados específicos dos equipamentos de segurança, que é algo que na própria caracterização do equipamento tem a palavra segurança, mas que por vezes tem o efeito reverso daquilo a que foi desenvolvido para responder. E este é o caso particular dos coletes de segurança, que eu até vou dar a palavra a um pescador que vos falará em maior detalhe de qual é que é a problemática associada. Eu espero que consigam ouvir. Estes coletes, não me dizem nada, por simples razão são muito longos, andames, para navegar em botijas recuadas, de gás, para enchimento automático, já tem dado acidentes com isto. Eu, por exemplo, ando com um colete destes, não posso andar à chuva, porque a botija, se apanhar água, enche o colete automaticamente. Nós com colete destes, com o facto de oleado por cima, estamos sujeitos a uma onda, uma coisa qualquer, um bocado de sargaço que cai em cima de nós, ficamos abafados com o colete
por baixo. Isto dispara, como já sucedeu a um camarada meu, na minha presença, ele caiu de um palco d'água e o colete disparou. Se não tivesse noção. Eu espero que tenham ouvido, que eu como eu estou com o ecrã não consigo ver bem, portanto vou assumir que se conseguir perceber. Portanto, esta questão dos coletes é um colete de segurança que segue as normas e as regras que são impostas das certificações a nível da União Europeia, mas que depois, quando se vai para o local, não está adequado à prática local e à realidade prática da pesca local. E então isto introduz também aqui outro achado que nós sentimos que é algo importante e que também aborda toda a questão do projeto, que é a falta de conhecimento da praxis da pesca. A praxis na concepção de Paulo Freire, que se refere à relação entre a teoria e a prática. Portanto, este achado dos coletes acaba por ser sintomático dessa desconexão da prática da pesca local e como são feitas as regras e aí são tomadas as decisões. E então, aqui na prática local da pesca, é um desejo deste projeto haver essa aproximação das autoridades, dos legisladores, para se desenvolver leis que se adequem ao contexto local e à prática local. Portanto, o projeto também tem este propósito de aproximar a teoria à prática, seja da parte das autoridades para a parte da prática de pesca, como também, ao contrário dos próprios pescadores, à parte da teoria e da legislação. Portanto, também emancipá-los para terem essa compreensão das leis, que às vezes são muito também difíceis de compreender. Então, também temos aqui, por exemplo, esse desejo, essa frase que reflete esse desejo de receber os legisladores no local, nem que seja para passar a arrebentação, para se perceber porque é que a questão do colete é um problema, porque é que a cavalagem do motor é importante e assim, por aí. Portanto, aqui entro nas cimeiras em específico. Tenho aqui o vídeo a correr, mas é suposto saltar sem som, só para vos dar um background do que é que foi o evento, e foi aqui um vídeo produzido pelo nosso técnico multimédia. Esta cimeira decorreu aqui na faculdade, na Sala Ágora, e o foco foi nas comunidades pescatórias, porque também sentimos que há uma grande desconexão dentro das próprias comunidades pescatórias. Então o nosso foco nesta primeira cimeira foi mesmo dentro das comunidades pescatórias, para ter também um espaço de diálogo intracomunitário. E foi então também para haver esse espaço de interação entre as próprias comunidades que uma coisa que nós nos apercebemos é em diferentes práticas acabam por ter problemáticas semelhantes. Isto também foi um espaço para pôr várias artes de pesca, várias pessoas que atuam em vários locais a discutir os achados e a validá-los também para depois introduzir a componente tecnológica do STI e do protótipo que se falou em desenvolver, que será um protótipo de um dispositivo de segurança que será algo que está a ser que era ideal, era a ideia estar a ser construído neste momento, mas que nós então estamos a utilizar estes achados para construir estes produtos tecnológicos. E então, nesta primeira cimeira, o foco foi mesmo intracomunitário, para que depois houvesse quase como um efeito de cascata para os próprios pescadores convidarem mais pescadores para integrar mais vozes, porque quantos mais vozes tiramos na construção e no desenho e no processo de algo, mais rico fica o resultado e mais representativo fica o resultado, para depois quase que este efeito de cascata para haver depois então a integração das autoridades também nas cimeiras. Portanto, o encontro foi muito frutífero nesse sentido. Houve um grande desejo de continuar a trabalhar por parte dos pescadores nestas questões. Foi muito útil para nós para validar os achados e priorizar alguns dos achados para depois também o desenvolvimento da STI, de protótipos tecnológicos que resultam desse trabalho. Mas infelizmente não conseguimos realizar o resto das cimeiras que estavam previstas, porque estavam previstas cimeiras uma por mês, e tivemos que cancelar, e isso leva-me ao próximo slide,
espero que esteja a ver, se não conseguirem ver podem me interromper novamente, que é o campo em tempo de pandemia. Portanto, lá está, o cenário atual impossibilitou a continuação das cimeiras, que eram encontros presenciais e com muitas pessoas, e trouxe-nos um grande desafio, que era, num projeto que assenta numa metodologia de encontro com o outro, como é que nos adaptamos a essa circunstância em que temos que nos confinar. Então traz-nos este telecampo, porque o desafio não foi só esse do confinamento, porque houve a adaptação, acabou por ser na vertente online, na vertente digital, mas que para nós converter as cimeiras e os encontros para o online foi impossível, porque algo que esta pandemia pautou a um nível geral, a nível nacional, foi a situação em que muitos habitantes se encontram, seja de diversas faixas etárias e localidades do país, em situação de info-exclusão. Ou seja, nem todos têm acesso à internet, a equipamentos, sequer a como utilizar as ferramentas de encontro online. E o mesmo se verifica em muitas das comunidades onde este projeto atua. Então, isso impossibilitou de todo transformar as cimeiras em encontros online, porque ia implicar a exclusão de muitas pessoas, muitos pescadores, que muitos deles não têm acesso a smartphones ou também não têm acesso a esses softwares online, e depois também não têm ninguém que consiga estar lá e ensinar, então impossibilitou de todos estes encontros. E nós, para manter o encontro individual, adaptámos para as chamadas telefónicas, e foi, como a Silvia tinha dito há pouco, foi feito um acompanhamento por telefone, por um lado, dos pescadores, para também saber como estava a decorrer o momento, e foi um momento difícil para todos, e que, por outro lado, conduziu a isto que nós temos aqui, que é o Manifesto da Pesca Local. Foi algo que, fruto deste acompanhamento e do contexto da pandemia, trouxe à luz muitos problemas mundiais, e aqui na pesca não deixou de ser diferente, desde o problema do preço do pescado, que diminuiu por causa das condições de mercado, o não terem acesso a equipamento de proteção, mas para continuar, numa questão de sobrevivência, continuar-se a trabalhar, porque depois também pessoas que eram equivalentes a trabalhar e tinham que trabalhar em certas condições, mas ao mesmo tempo também faziam parte de faixas de risco. Isso também nos coloca a pensar no papel dos cientistas nas questões sociais, e foi isto que levou ao desenvolvimento deste Manifesto da Pesca Local, que conseguimos fazer chegar a um grupo de trabalho parlamentar, que já foi um contacto que conseguimos ainda antes da pandemia, de membros da Comissão da Agricultura e do Mar da Assembleia da República. Conseguimos trazer este manifesto para denunciar algumas condições que estavam a decorrer nas comunidades pescatórias. E então isto depois resultou também em alguns projetos de resolução que saíram disto, nomeadamente no acesso a equipamentos de segurança, que acabou por ter que se atuar nesse sentido, e de tentar fazer alguma coisa em relação ao preço do pescado, às condições de higiene das próprias práticas, que tentámos que se chegasse a quem toma as decisões, e daí também a importância de quem toma as decisões ter noção da realidade local. Isto também me leva à segunda parte, que era que a Silvia falou, no site e na comunidade digital. Portanto, estas questões de info-exclusão foram levantadas, já eram presentes, mas ficaram ainda mais amplificadas com a situação, e algo que já era um desejo, mas que acabou por ser mais desenvolvido nesta altura, foi esta comunidade digital, que é uma plataforma para trabalhar as questões da literacia digital também dentro de populações info-excluídas. Então, foi construída está a ser desenvolvida ainda, mas já está em grande fase avançada, que é uma espécie de Facebook da pesca, numa comunidade digital que tem este user base mais ou menos como ao Facebook. Portanto, para estar familiarizado com quem já utiliza essa aplicação, estar mais ou menos familiarizado como é que funciona, porque também dá para criar perfis e
e dá para criar perfis, seja como pescador, seja como legislador, que é também para servir de ferramenta de diálogo entre estes diferentes tipos de atores do processo. Só que é uma comunidade aqui com um ligeiro twist para a pesca. Por exemplo, temos este widget do Inguru, que é algo que se utiliza já para se verificar as condições do mar, meteorologia, portanto tem estas pequenas componentes que são importantes para a prática da pesca, e a ideia é que seja algo que seja contínuo, portanto, mesmo depois do projeto sair, que se continue a utilizar esta ferramenta como aproximação entre todos os atores. E isto acaba por ser uma ferramenta também que nos permite trabalhar nessa parte da literacia digital e de tentar abordar problemas de info-exclusão. Que me leva também aqui a concluir a concluir a apresentação com alguns resultados que nós esperamos, ainda que tenha havido todos estes percalços fruto do tempo atual, que é então a criação destas sinergias colaborativas, tanto intra como intercomunidade, portanto, não só dentro da comunidade pescatória, mas com todos os atores do processo, para então abrir espaço para a integração do contexto local, do conhecimento local, nesses processos de decisão, para a construção de ferramentas e de regras e procedimentos relacionados com a praxis pescatória, portanto, tanto na teoria como na prática. E então também este site de comunidade online como essa ferramenta de diálogo e de interação entre os atores, e também como essa forma de aproximação para atuar sobre a literacia digital dentro das comunidades. Portanto, depois também o desenvolvimento de equipamento tecnológico que responde às necessidades e possibilidades locais de segurança, portanto, um protótipo que estamos a trabalhar para... pronto, ainda é algo que estamos a desenvolver, mas que é suposto ser um dispositivo de segurança que alerta as autoridades quando cai alguém ao mar, também para facilitar, para contribuir para a percepção da segurança, porque saber que podemos contar com equipamento ou não, que ative os mecanismos de segurança quando alguém cai ao mar, é diferente do estar dependente de alguém que vê em terra e depois chama as autoridades, então também atuar nessa percepção de segurança e também propostas de alteração de legislação, tanto para acomodar esse produto tecnológico que poderá ser desenvolvido ou não, como para atuar sobre esses desfazamentos entre a teoria e a prática, para melhorar algumas regras desfasadas com o contexto local. Pronto, e assim termina a apresentação. Muito obrigada a todos.